Você colocou lá sistema de coordenadas na variedade. Na trisfera. Isso, na trisfera. E associou esse sistema de coordenadas através daquela transformação com as coordenadas do espaço-tempo. Isso. Eu posso interpretar isso como um mapeamento? Pode. Agora, mapeamento em que a cada ponto do espaço-tempo você associa campos XM de X, campos ou coordenadas XM de X, que são coordenadas da esfera S3 localizada no ponto X. Quer dizer, no ponto X do espaço-tempo, você cria um espaço interno, que é uma trisfera, e essa trisfera tem coordenadas XM. Então você faz um mapeamento. Quer dizer, na verdade, o modelo sigma não linear é isso. Ele é um mapeamento do espaço-tempo, na verdade. Então, o modelo sigma, ele faz mapeamento do espaço de unicórnios, que estamos falando de 4 dimensões. Ele mapeia o espaço de unicórnios, por exemplo, de uma 3 esferas. Se for o caso do S2, né? No caso do modelo sigma definido em S2. Então você mapeia faz o mapeamento do espaço de unicórnio na 3 esferas, onde a cada ponto do espaço de unicórnios você associa um campo XN de X, né? Onde esses XN são coordenadas da trisfera, são coordenadas curvilíneas da trisfera. Então, quer dizer, o modelo sigma não linear, na verdade, ele faz esse mapeamento do espaço-tempo. Quer dizer, você está fazendo isso. Você está num ponto do espaço-tempo, um ponto XI. Nesse ponto do espaço-tempo, você associa uma trisfera, né? Um espaço interno, S3. Então, as coordenadas desses pontos são XN de X. Cada ponto dessa esfera vai ter coordenadas XN de X, com valores, né? Certo? Então, a cada ponto do espaço-tempo você tem as coordenadas da esfera. Então, e aí, quer dizer, os matemáticos, inclusive, eles conhecem os modelos sigma, exatamente os modelos sigma não lineares, eles chamam de mapeamentos harmônicos. Porque toda vez que vocês veem qualquer paper de matemática, a teoria dos mapeamentos harmônicos, harmonic maps, é porque é um modelo sigma não linear. Isso é uma coisa bem estudada pelos matemáticos. Tá certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho agora. Pode falar. Mais uma coisinha, pode falar. Você falou que as isometrias geométricas elas estão associadas a simetrias. Simetrias do espaço-tempo, simetrias dos campos. As isometrias da métrica estão associadas a simetrias da variedade, quer dizer, do espaço interno. Mas essas simetrias da variedade você pode também associar a simetrias do espaço-tempo. Você pode criar, eu vou falar sobre isso hoje, você pode associar as isometrias da métrica a campos de Young-Mills, que você pode definir no espaço-tempo com aquele grupo de isometria. Tá? Eu vou especificar melhor isso hoje. Então vamos fazer o seguinte encaminhamento agora. Vamos partir da ação. Então vamos dizer que de alguma forma a gente construiu um modelo sigma não linear, seja pela estrutura de grupo, né, pegando aqueles objetos lá, pegando tipo puro gauge, e aí a gente constrói a ação de modelo sigma não linear, ou então através de um conjunto de campos que só tem uma relação de vínculo, um vínculo que define uma equação polinomial, uma equação racional. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos partir da ação do modelo sigma. Vamos pegar aqui a ação do modelo sigma e vamos, pelo princípio variacional, tirar as equações de campo que governam a dinâmica clássica desse modelo sigma. Então, adotar que o nosso modelo sigma então, tem essa normalização do fator meio, que é por causa da normalização do Klein-Gordon. Vamos supor, isso aqui é independente, posso botar esse modelo sigma em qualquer dimensão, pode ser dimensão D. Em princípio, não tem nenhuma imposição da dimensão. Depois, outros argumentos podem fixar a dimensão. Vamos deixar aqui uma dimensão D, por exemplo.
E aí, então, nós vamos botar aqui GJ. Assim. Então, nós vamos para a métrica GJ de Xi. Então, essas coordenadas aqui, DMXI, DMXJ, são as coordenadas da variedade. Então, esse modelo sigma, ele está definido em uma variedade. Essa variedade do modelo sigma a gente chama de espaço-alvo, target space. Então, o espaço-alvo. O target space é o espaço-alvo. O espaço-alvo é a variedade. Com coordenadas. As coordenadas, os campos, né? Os campos no espaço do Minkowski, no espaço Minkowski D-dimensional, são as coordenadas desse espaço interno, que é o espaço-alvo. É onde o modelo sigma é a variedade interna, que pode estar associada a algum grupo. Depois, que grupo poderia estar associado a essa métrica? Então, vamos fazer um princípio variacional. Vamos dizer que a gente quer tirar as equações de ordem quadrante, aplicar o princípio variacional. Para aplicar o princípio variacional, eu vou fazer variação em relação ao campo. Vou fazer uma variação arbitrária em relação aos campos. Então, quando eu for fazer uma variação aí, vamos fazer ΔS, induzido pela variação dos campos, vai ser no meio. Então, nós vamos ter a variação da métrica. Se esses campos variam, eles vão induzir, claro, uma variação da métrica. Então, ΔG de Xi, DMXJ. Mas, agora, o campo Xi vai variar dentro da derivada. GJ, esqueci o GJ de Xi, DMI, delta Xi, DMXJ. Mais vamos ver o seguinte, esse termo aqui é igual a esse. Que aqui, a derivada está atuando aqui, dentro desse delta. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar os i's, vamos pegar esse segundo termo, vamos trocar I com J. Então, o I vira J, o J vira I. Esse I vira J, e esse J vira I. Claro, eu não disse, mas está implícito que a métrica é sempre um objeto simétrico. Né? Porque a métrica é isso aqui. GJ, DXI, DXJ. Então, como esse objeto aqui é simétrico em J, a métrica de um espaço, ela é sempre, tensor métrico é sempre um objeto simétrico, uma matriz simétrica D por D. Então, claro que GJI é igual a GJ. E aí, como se ficou muito, não tem problema, então, DMI delta de Xi, DMI delta de Xi, DMI XJ, DMI XJ. Então, esse segundo termo eu posso omitir, eu posso botar um fator 2 aqui. Então, quando eu faço as derivadas, faço as variações, né, dentro dos campos que estão nas derivadas, os dois termos se somam num só. E aí a gente já sabe o que fazer nesses casos. A derivada tem que liberar um parâmetro, tem que agora fatorar um delta de Xi em termos disso tudo, para poder usar o princípio variacional e dizer as variações dos campos são arbitrárias e eu tirar as equações de ordem lagrange. Então agora vamos ver qual é a variação induzida na métrica pela variação do Xi. Então, claro, GJ depende de Xi. Xi varia. Então a variação do GJ é a derivada, eu vou representar assim, ó, a derivada de GJ de Xi em relação a um Xi kappa. Para não ficar carregando essa notação pesada, eu vou dizer D kappa GJ de Xi, certo? Pessoal, usando essa definição, essa notação resumida, tá certo? Claro, não tem erro. Quando aparecer DMI, todo mundo sabe que é derivada de espaço temporal, ninguém vai confundir. Mas esse D kappa significa que eu estou derivando em relação à coordenada Xi kappa.
Só para evitar carregando isso tudo aqui. Então, a variação delta G e J, eu tenho que derivar G e J em relação a esse kappa. E aí, claro, vario esse kappa. Então, isso é a variação da métrica induzida pela variação do psi. Então, se eu vario o psi, na verdade, eu vario o psi, na verdade, eu estou variando a métrica. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Parar aqui. Vou ficar carregando tudo isso. Suponha que eu estou trabalhando só integrando. Vou omitir a derivada, vou omitir, desculpa, o final de integral, vou omitir um fator B. Vou trabalhar só com esse núcleo aqui que está dentro do integral. Então, esse termo aqui, ele produziu isso aqui. Delta desse kappa, vamos botar aqui. Primeiro termo. Então, delta desse kappa, d kappa. Então, derivado de G e J em relação a esse kappa, dmix I, aqui, dmix I J. Então tá aqui, ó. Isso aqui é simétrico em J, isso aqui é simétrico em J, isso é o primeiro termo. Agora, esse segundo termo ele vai ter duas contribuições. Por quê? Porque eu vou ter que integrar, tenho que liberar isso. Então, quando eu vou liberar o psi, eu tenho que integrar por partes esse dmi. Então, uma hora o dmi vem para cá, outra hora o dmi vem para cá. Então, esse termo aqui, ele vai se desdobrar em dois termos. A integração parcial com esse d atuando aqui, e depois a integração parcial com esse d atuando aqui. E cada integração parcial carrega o sinal menos. Então, nós vamos ter, o segundo termo vai ser menos 2 dmi atuando na métrica. Claro que a métrica não depende explicitamente de xg, ela depende de psi, mas psi é a função de x. Então vamos deixar dmi do G e J, aí liberei delta psi. E tenho aqui o dmi do psi-j. Agora vamos pegar o outro termo, que é a derivada sendo jogada do psi-j. Também vem com sinal menos, então vamos ter aqui menos 2 G e J. De novo, delta psi está liberado, mas agora eu vou ter duas derivadas atuando no psi-j. O que nós estamos querendo com isso? Nós estamos querendo tirar as equações de ordem Lagrange para os campos psi do modelo sigma linear. Então ganhamos esses dois. Tudo isso aqui está supondo que é igual a zero. O princípio variacional delta S é igual a zero. Bom, então vamos uniformizar. Porque aqui eu tenho kappa, aqui eu tenho I. Então vamos chamar esse carinha aqui, para ficar tudo igual, vamos chamar aqui dxi kappa, g kappa. E aqui dxi kappa, g kappa. Só para dizer, então agora a gente pode fatorar. Ó. Delta xi kappa está livre, delta xi kappa está livre, e o delta xi kappa está livre. Então eu posso, no fundo, agora eu vou estar dizendo, vou fazer isso aqui. Variação, a derivada funcional de S em relação a esse kappa. Isso aqui é igual a zero, são as minhas equações de ordem Lagrange. Então agora eu só vou arrancar fora o delta xi kappa e a minha equação de ordem Lagrange já está começando a sair. Então, deixa eu arrancar fora isso. Como eu tenho tudo menos 2, vamos fazer assim, vou dividir por isso, tudo é igual a zero. A equação de ordem Lagrange, fator do delta xi kappa igual a zero. Então isso aqui saiu. Saiu? Daqui saiu. E vou dividir por 2 também, só para uniformizar. Bota o fator meio. Então vamos lá. Primeiro então, vamos multiplicar por B. Vamos pensar para ela. Então nós vamos ter esse termo aqui. Ó. G, kappa, J. Aí tem duas derivadas. dmi do psi-j. Então, ó, já está saindo aqui o D'Alembertiano. Primeiro sinal de que eu estou tendo uma equação de Black-Body. Está lambertiano
Depois aquele termo lá. Aí aqui vamos prestar atenção, porque eu estou derivando em relação a x' e a métrica. Mas a métrica é a função do psi. Então vamos usar a regra da cadeia aqui. Vamos botar mais. Eu derivo gkj em relação a um psi. Eu vou fazer o seguinte: derivada em relação a psi do gkj. E aí, a derivada em relação a x'd psi. E aí mantenho aqui o dmi psi. Está claro que eu fiz aqui? Então isso tudo que está aqui pela regra da cadeia, ó, isso aqui é o dmi do gkj. Então derivo o gkj em relação à coordenada psi e derivo psi em relação a x'd. Então, para poder uniformizar, para ficar só com derivadas da métrica em relação às próprias coordenadas da variedade. Então fizemos isso. Esse termo está aqui, então agora é só pegar o primeiro termo aqui, que vai ser o terceiro. Esse termo então vai aparecer com o fator meio e o sinal menos. Então vamos ter que menos, no meio, pegada, g e j. Psi de x e j. Vamos fazer aqui uma coisinha. Essa métrica aqui, só aqui, vamos logo multiplicar isso aqui, porque para limpar, para a gente ficar logo com D'Alembertiano no psi, bom, isso aqui é uma métrica. Então a métrica é inversível. A gente sabe que a métrica, a gente geralmente chama o tensor, o inverso da métrica, a gente coloca com índices superiores. Então, para inverter, para eliminar isso aqui, o que eu vou fazer é multiplicar o gkj por o gkl. Né? Isso aqui é assimétrico, é gkl vai dar um delta de mj. Então, inverter, tirar esse objeto daqui é multiplicar pela matriz inversa, é multiplicar por essa matriz aqui. Então, eu vou multiplicar o gkj, vou contrair toda essa equação com o gkl. Então, gkj, gkl dá delta de lj. Então, aqui vai ficar um delta de lj. E, na verdade, então, já vai dar um delta de l. Agora, claro, esse termo aqui eu não posso perder. Tem que multiplicar isso aqui por um gkl. Isso aqui vai ficar muito apertadinho. Vai entrar aqui o gkl. Dmixi. Dmixj. E aqui é a mesma coisa. A gente multiplicou por um gkl. Aqui. Caminhando devagarinho. Então esse tema aqui já está meio do gosto, já está meio legalzinho. Então vamos começar a ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Lembre-se que essa equação é inicial. Quando a gente trabalha com tensores, a gente tem que ter certeza que a gente está quebrando a equação em componentes irredutíveis. Então, esse objeto aqui é simétrico no J. Isso aqui não está simetrizado no J. Então eu tenho que simetrizar. Já que isso aqui é simétrico no J, se eu trocar aí no J, isso aqui muda, eu tenho que simetrizar aqui no J. Então esse termo aqui vai ter que ser reescrito. Então vamos botar lá. Vamos ficar dmi psi. Agora, vamos pegar esse termo aqui e vamos fazer a simetrização em J. Simetrizar em J significa colocar um meio de di gkj mais dj gki. Simetrizei agora em J. O capa ficou paradinho, ficou em JJL. E aqui um gkl.
simétrico em IJ. O GIJ já está contraído com DMX e então já está tudo simetrizado. Eu não preciso me preocupar porque o GIJ já é simétrico, então não preciso fazer nada. Então, eu vou fazer o seguinte, como esse termo aqui, ele fatora exatamente aquele lá, eu boto o GKL, a única coisa que vai aparecer é um sinal menos. Fica GKL, DMX e DMXJ, então eu vou subtrair menos DK do GIJ. Menos aí aqui nós temos GKL, DMXI, DMXJ. Então agora eu estou legal, porque está tudo isso aqui é simétrico em J e isso aqui é simétrico em J. Então está tudo claro. G é simétrico, aqui é simétrico. Vamos colocar a ordem aqui. Vou colocar GKL e GLK. Agora, esse objeto aqui, um meio de G, LK, DI, GKJ, mais DJ, GKI, menos isso, GK, GJ, são objetos simétricos em IJ. Isso é o que nós chamamos da conexão afim, ou também chamamos de conexão símbolo de Cristóteles. O K está contraído, então isso aqui nós representamos usualmente por essa letra, então, ele é simétrico em IJ. E claro, ele é uma função da métrica e das derivadas da métrica. Na verdade, é uma função do G e das derivadas do G, é uma função de si. Esse objeto aqui tem essa propriedade. Gama L e J é gama L e essa é chamada conexão afim, é a conexão de Cristóteles. É a conexão sem torção. Bom, então vamos escrever essa equação da seguinte maneira. dmi CF mais gama L, tudo aqui é gama L, e J, dmi, si, dmi, pós. Então, basicamente, a gente já tem uma equação de Klein-Gordon aí. Alambertiano. Nós vamos explorar muito na forma, vamos explorar essa equação de uma outra forma, mas só para essa equação já pode ser reproduzida dessa forma aqui. Alambertiano do que se é. Então, isso aqui já está me dando uma equação tipo Klein-Gordon. Mas, aí aqui nós temos então tudo que depende de xi, esse gama L é uma função de xi via métrica. E aqui, dmi, si, e aqui o dmi, si. Então isso aqui que se chama, vamos dizer, equação de Euler-Lagrange para o modelo sigma não linear. Tá? Então, esses objetos aqui são campos, depende de Gita, que eu tenho da Alambertiano, e aqui é toda a parte de interação. Então, aqui é a parte de campo livre, e aqui é a parte de auto-interação. Então, a auto-interação dos strings zero está toda aqui. Os escalares estão em auto-interação. Agora observa uma coisinha só. Oi? Isso é uma equação do campo geodésico. No espaço dos campos, isso é uma equação do geodésico. O campo, vamos dizer assim, o princípio variacional, dizendo que o campo em si segue a equação da geodésica nesse espaço. É a mesma coisa da partícula livre. Tá? Quer dizer, nesse espaço, é como se o campo fosse um campo livre. E a partícula livre no espaço curvo, ela segue a equação da geodésica. Aqui, a mesma coisa, o campo é como se fosse um campo livre, só que nesse espaço curvo. É um papel, um campo que segue uma geodésica, de Euler-Lagrange, digamos assim. Mas observa só uma coisinha que começa a saltar os olhos de vocês.
Vamos retomar esse termo dessa forma. Vamos pegar esse termo aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aquela derivada. Todo mundo sabe que se depende de x, esse objeto dele, as coordenadas, elas não têm caráter covariante no espaço interno. Então, se eu fizer uma transformação geral de coordenadas na variedade, suponhamos que eu tenha coordenadas psi, e na variedade eu passo das coordenadas esféricas para um outro tipo de coordenadas na variedade do modelo psi. Na 3 esférica, eu passo a coordenada esférica, uma coordenada esférica linha, ou uma coordenada parabólica, não importa. Vou passar para essas coordenadas aqui. Então, a gente sabe que faz transformação de coordenadas que dependem do ponto. Então, esses objetos aqui são simplesmente duas transformações de coordenadas. Vamos pensar se eu tivesse esse objeto aqui. Como é que esse objeto aqui se transforma? Demi psi, quando psi vai no psi. Então, eu posso pensar o seguinte. Isso aqui eu posso escrever assim. Isso aqui é derivada do psi em relação a um psi' j e a derivada do psi' j em relação a x'. Regra da cadeia. A derivada desse objeto em relação a x' é a derivada desse objeto em relação à nova coordenada e a derivada da nova coordenada em relação a x'. Se esse objeto aqui então, se transforma desse modo, isso aqui é a transformação típica de um tensor, de um vetor contra variante. Então, esse objeto, a derivada demi desses objetos, elas se transformam covariantemente. Isso aqui faz o papel de uma matriz R e J, é como se isso aqui fosse R e J, demi, psi' j. Ou, se eu quiser, eu posso inverter essa equação. Eu multiplico por R a menos 1, R a menos 1, I, J, R a menos 1, I, J, demi, psi j, igual a demi, psi j. Então, isso aqui marca, tipicamente, a transformação de um objeto por uma transformação R. Aqui, ó. Esse objeto se transforma por meio de uma transformação R. Quem é R? R é isso aqui. Essa transformação é local. Na verdade, tudo isso depende de x. Então, vocês estão vendo que está aparecendo uma transformação do ambiente local. Transformação, exatamente transformação homogênea, como se tivesse um campo, uma representação de um grupo. Filinha, ou φ, igual a R, filinha. É a equação de a lei típica de transformação. Então, você já está vendo que esse objeto aqui, ele tem um caráter vetorial, ele se transforma covariantemente. Então, a gente pode pensar nessa equação da seguinte maneira. Pode isolar essa equação fazendo o seguinte. Esse objeto, demi psi L, ele é como se fosse um campo. O demi psi L como um todo é um campo. O psi não se transforma covariantemente. A coordenada não tem caráter covariante. A coordenada só é covariante no espaço plano. No espaço curvo, a coordenada não é nada, ela não é tensor, ela é só uma coordenada. Mas a derivada da coordenada em relação ao espaço-tempo se transforma como um vetor. Tem uma característica típica de transformação de um objeto. Então, eu vou pegar essa equação e vou fazer o seguinte. Vou escrever esse termo aqui, assim, dmi, e aqui eu vou colocar delta de L, J. Aí eu vou pegar esse objeto aqui, que é o gama L, I, J, dmi psi, só agrupar assim. E tudo isso está atuando, você está estou transformando essa equação, está atuando aqui no dmi psi L. O primeiro termo, aquele delta. Primeiro termo, aquele delta de L e J, reproduz aquilo lá. E o segundo termo
Simplesmente eu observo que isso aqui tem um índice I, que tem um índice LJ. Então, eu vou dizer o seguinte, isso aqui tem. Eu posso escrever, de por enquanto, só usando índice, isso aqui é um DI. Índice L. Quando eu contraio isso aqui com isso aqui, eu crio um novo objeto que sobra o índice I e sobram esses dois índices LJ. Atuando. Então essa equação está começando a ganhar uma cara do que nós pensamos. Ela está começando a pensar o seguinte, isso aqui é DI, matriz de identidade, mais DI, os elementos de matriz eu não vou declarar. Identidade, eu chamo isso aqui, dois elementos de matriz, atuando num objeto. Sim. Ó, está aparecendo algo que está com a cara de derivada covariante. A derivada espaço-temporal, vezes a matriz de identidade, mais alguma coisa que tem esses índices. A pergunta é, será que tem gerador escondido dentro? Tem dois índices, tem cara de matriz, tem um DI, é como se exatamente campo de Young-Mills. O campo de Young-Mills é AMI, AGA. Como esse gerador é que tem os elementos IJ, normalmente a gente pode colocar assim, campo de Young-Mills, AMI, IJ. Na verdade, tem geradores embutidos aqui. Muito bem. Então, vamos caminhar. Vamos descobrir quem são os geradores. Então, aparente. Eu criei um objeto meio solto. Só criei um objeto DI-LJ porque ele tem os índices certinho. Então, vou ter DI-LJ. Mas o que está aí dentro desse DI-LJ? O que eu quero mostrar para vocês é que a equação de Euler-Lagrange de um modelo sigma não linear é, na verdade, uma equação de Young-Mills. E o símbolo de Christoffel, no fundo, a equação da geodésica do modelo sigma não linear é, na verdade, uma equação de Young-Mills, onde vai aparecer um campo de Gauge. Vamos entender que simetria é essa, o que é isso? Então, só por enquanto, isso aqui é só uma espécie de uma identificação. Ainda não tem certeza do que está aqui. Então, vamos trabalhar isso melhor. Isso aqui. Um instantinho. Posso agora. Fazer aqui o seguinte. Nossa matriz R, né? DI na transformação do vetor, dando DI índice I, índice J. Deixa eu ver como é que eu poderia. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a gente começar. Então, o meu problema é o seguinte: nós vimos que apareceu alguma coisa que tem um caráter de campo vetorial. Assim, eu não posso pegar esse índice aqui. Isso aqui se comporta como um vetor. DI, se é um objeto que se comporta como um vetor. Então, essa estrutura aqui, ela tem esses índices. Então, eu tenho um índice espaço-temporal aqui. Então, aparece um campo vetorial aqui. Mas com esses dois índices aqui. Então, lembrando do protótipo de Young-Mills, nós sabemos que a equação de Young-Mills, a derivada covariante de Young-Mills, ela tem essa estrutura. DI, matriz de identidade, mais IG, nós estamos colocando aqui, né? Não apareceu, mas o que é importante é que aqui aparece um campo que tem um caráter matricial. E isso aqui é tudo um certo φ, um certo φ. Isso é a derivada covariante. E aí, como esse cara que eu quero atribuir índice, isso aqui fica ΔJ, isso aqui fica AMA, DAJ, e isso aqui fica CJ. Então, eu estou aqui. Meu DI está aqui.
Só que os geradores não estão aparecendo, já estão aparecendo direto a Mi e J. Então eu quero ver que tipo de geradores podem estar. Então eu vou começar a procurar. Isso está com cara de derivada covariante. O VMI está com cara de um campo de ambientes. Atuando, não num estudor, mas atuando nesse objeto aqui, que se transforma no espaço-tempo como foi. Isso, contravariante. Isso é o gradiente de estado. Oi? Então, só levantar o índice. Aqui, né? Isso. Vou dar o índice. Vamos ver para você o que está acontecendo. Quem é essa simetria que pode estar acontecendo? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar na ação que nós tínhamos. Não vou escrever lá, mas só botar só esquematicamente a ação. Esquece o fator B. A nossa ação é isso aqui. Ó. GJ de psi, demix-i, demix-j. Isso é a nossa ação. Nós sabemos que se nós fizermos uma transformação de coordenadas nessa variedade, de tal maneira que o psi vai no psi', nós sabemos que a métrica GJ ela pode ser escrita como sendo o G', NN, isso é a transformação da métrica. G', NN de psi', D, psi', N, D, psi. N, J. Isso é a transformação de uma métrica. Quando eu passo das coordenadas psi para as coordenadas psi', a métrica GJ, ela se transforma desse modo. GJ é a métrica nova, vezes esses jacobianos aqui, e aqui, claro, dmixi é a mesma coisa, então dxi, d, psi' L, dmixi' L, dxj, dxi' L, não tem capa ainda não, cara. Dmi. O que eu fiz aqui? Nada. Eu simplesmente transformei em coordenadas. Eu sei que se eu mudo de coordenadas, essa métrica se transforma desse modo. Se eu mudo coordenadas, pela regra da cadeia, a derivada de psi em relação a psi', a derivada de psi' em relação a psi'. Então, eu estou passando tudo para as coordenadas linha. Isso aqui é esse objeto. E isso aqui é esse objeto. Tá? Agora, observe isso aqui. Isso aqui é dxi, dxi. Esse cara aqui contrai com esse que vai produzir dxi' N, dxi' L. Vai produzir um delta de Ln. Então, aqui vai produzir um delta de Ln. Então, o N vai virar L. Tá? Então, eu fiz isso com isso. Agora, dxj. Dxj vai produzir derivada de psi' N em relação a psi' K. Vai produzir um delta de NK. Então, esse N fica K. Então, aqui eu tenho. Então, isso aqui já foi tudo usado. Ó. Esse cara aqui usou esse, esse cara aqui. Então, sobrou isso. Então, sobrou dmi, psi' L, dmi. Ora, tá, como esses símbolos são todos mudos, eu posso botar aí J e J. Então, a ação do modelo sigma, ela é completamente invariante por transformações de coordenadas na variedade alfa, no espaço alfa. A variedade do modelo sigma. Então, se eu mudar, eu posso mudar de coordenadas à vontade do espaço do modelo sigma, que a ação não muda. Então, eu tenho uma invariância da ação sobre transformações gerais de coordenadas na variedade do modelo sigma. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, observem só essa transformação da métrica. Vamos voltar aqui, vamos agora olhar só, já que isso aqui foi feito, eu vou apagar isso aqui. Nós provamos a invariância da ação sobre reparametrizações das coordenadas da variedade alfa. Então, dxi. Então, observe que essa matriz aqui pode ser escrita do seguinte modo. Posso escrever isso aqui assim, ó. Dxi' N, dxi
G'N, Sim. Só trocando a ordem, para fazer um produto matricial. Coluna, linha, coluna, aí aqui vai pegar D. Esse linha N, D, esse J. Isso aqui, então, isso, que é igual a isso, na verdade, é o G e J de si. Posso apagar isso aqui também. Isso aqui é o G e J de si. Então, nós temos aqui uma transformação que é uma invariância, simetria. Isso aqui é uma matriz. Então, é como se eu tivesse uma matriz linha I, coluna N. Atuando aqui, G', NN de cilindro. Linha, coluna, D, linha N. Então, a ordem é essa. Esse cara aqui é linha, esse cara aqui é coluna. Esse aqui é linha, esse cara é coluna. Então, eu deveria ter o N. Então, a ordem que eu estou tendo aqui seria R, N, J. Isso aqui é o meu G e J. Agora observe que essa matriz ela está transposta em relação a essa. Isso aqui é o R transposto J, N. Então nós temos uma relação que é R, G', R transposto igual a G. G' de cilindro igual a G de cilindro. Então, essa transformação aqui, ela está me definindo essa simetria da métrica. Isso é uma típica transformação de SON. Não é que é uma transformação de SON, ela é uma transformação que deixa a métrica invariante. Então, a simetria que eu tenho aqui, essas matrizes aqui, que são as transformações de simetria. As transformações de simetria que eu estou tendo são essas matrizes aqui, estão fazendo o papel de matrizes de um SO. Se esse meu espaço, se esse meu I e J vão de 1 até N, tem N dimensões, significa que essas minhas matrizes são N por N. Então eu devo ter alguma simetria SON local. Claro, por que essa simetria local? Porque esses objetos aqui todos dependem de X. São matrizes em si, mas psi é um objeto que depende de X. Então nós estamos vendo que esse modelo sigma não linear, ele naturalmente aparece com uma simetria global SON. Então a gente está com uma simetria local. Então tem um SON, vamos botar isso aqui. Nós estamos vendo que está aparecendo que transformações N por N que deixam uma métrica invariante são transformações de tipo SON. Então, só para a gente agora só finalizar, seria o seguinte: quando tem um grupo SON, os geradores do grupo SON, a gente tem a seguinte estrutura. Você tem esse índice aqui que vai de 1 até N, os geradores de SON, eles têm, são N, o grupo SON tem N, N-1/2 geradores ou elementos independentes, e os geradores dele podem sempre ser escritos dessa forma, uma forma antissimétrica, G e J, sigma e J. Isso aqui é o gerador para rotação no plano 1, 2, no plano 2, 3, no plano 3, 1. Então, eu faço rotações nos planos. Então, eu tenho N e N-1 são duas rotações independentes. Elemento MN. Os elementos de matriz desses objetos aqui são delta de M, delta de JN. Menos delta de N, delta de JN. Então, quando eu peguei aquele objeto DMI, que tinha elemento IJ, na verdade, esse objeto aqui,
não está explícito, mas ele está carregando os geradores de SON. Esse objeto aqui pode ser escrito assim, um meio de BI, NN, geradores sigma NN, elemento IJ. Ó, se eu calcular isso aqui vai ser delta de N, delta de NJ, delta de NJ, delta de I. Esse objeto é anticilindro, esse objeto é anticilindro. Fazendo esse cálculo, usando isso aqui dá exatamente BIJ. Então, isso aqui é uma identidade. Então, na verdade, esses objetos aqui, eles são os campos de Yang-Mills com geradores de SON. Tá aqui, ó, BI, A, GA, elementos. Então, essa equação. Então, existe um campo de Yang-Mills dentro do modelo sigma não linear. Na verdade, então, eu tenho isso agora. Agora está claro para mim que esse objeto aqui, esse delta IJ, mais BI, IJ, BI, CJ igual a zero, isso aqui é a equação do modelo sigma não linear. Mas essa equação assume a forma de uma derivada covariante atuando nesse objeto aqui. Essa derivada covariante ela tem índices IJ atuando nesse objeto aqui, isso igual a zero. E esse campo de gauge aqui, BI IJ, isso está a representar o seguinte, um meio de BI NN, são os índices do grupo, faz o papel do A. Ele tem um índice só, tem dois índices. Aqui são os geradores e aqui são os elementos. Então, isso aqui é a estrutura BI, A, GA, elementos. Eu não deu que essa representação de junto. É a representação de junto, exatamente dessa. Então, na verdade, os BI estão carregando os geradores. Então, está na representação de junto. Pode voltar. Isso. Modelo 5. Aí, você conseguiu entender o que é o BI J, tá? Acoplado com o gerador do grupo S3. É só três dimensões. Como é que você conseguiu isso? Eu consegui isso percebendo que a transformação, a simetria do modelo sigma, a invariância da métrica, ela me sugeriu isso. As transformações de coordenadas dentro do modelo sigma, que são essa simetria que está em jogo, ela deixa invariante a métrica. Então eu percebi que eu tenho um princípio de simetria dentro dessa ação. As transformações de coordenadas, as reparametrizações de coordenadas da variedade que define o modelo sigma, nesse caso a 3 esfera, não importa, ela tem uma simetria do tipo SON. Então eu falei, bom, se está aparecendo algo que parece campo de gauge, esse campo de gauge só deve ser o campo de gauge de SON, porque essa é a simetria que está tentando. E aí, tipo SON, porque é uma simetria que deixa invariante uma métrica, que caracteriza. Na verdade, quando a métrica é euclidiana, a transformação de SON é isso. É transposto igual a identidade. Porque a métrica é a identidade. Mas se a métrica não for a identidade, o papel de transformação do grupo de votação é deixar invariante a métrica. O G' de psi é igual a G de psi. Então, isso, no fundo, é uma extensão do SON para métricas que não são constantes. Estou sabendo que é SON. Já estou sabendo. Tem um SON embutido aí. E aí eu vou falar, então esse campo BI e J que está aparecendo aí, está aparecendo por uma mera notação que eu criei, mas isso tem razão de ser. Por que aparece o índice Mi combinado com o índice IJ? E aí eu relaciono, vejo, conheço, aí a gente lembra da teoria de grupo, nós conhecemos o que é o grupo SON, eu conheço os geradores, e conheço a representação vetorial dos geradores, então eu vejo que isso aqui, colocado aqui,
está me dizendo exatamente que esses campos de Gauge, como o Pedro observou, estão na representação disjunta, estão expandidos na álgebra de SOM. Esses geradores aqui, eles satisfazem essa relação. Se eu pegar sigma e J, o sigma KL, vocês podem mostrar que através disso aqui, vocês mostram que isso aqui é delta e L, sigma JK, mais delta JK, sigma e L, delta e kappa, sigma L, então isso aqui é a álgebra de Lie de SOM. Mas aí você associou o campo, você viu que tinha uma simetria aí, uma meta. Isso. E aí você associou o campo ao gerador de SOM. Isso. Bem, se tem um campo que está pintando ser campo de Gauge, ele tem que estar associado com um gerador que tem a simetria. Ah, tá, então vamos olhar esse gerador da simetria SOM, eles fazem aquela álgebra lá. E aí você vê que aquilo, BNI e J, é exatamente aquilo ali. Você mostra que aquela notação que você criou, isso aqui, até aquele ponto, não passava de uma mera notação. Mas essa notação, na verdade, ela é isso aqui. E isso aqui é mais do que uma notação. Isso aqui é campo de Gauge na representação disjunta de SOM e elemento de matriz de J. O que significa isso, fisicamente? Fisicamente, significa o seguinte: você imagina que você está num ponto do espaço-tempo X. Aí você tem uma esfera S3, onde você definiu o teu modelo sigma não linear. Você está aqui, está fazendo tua física aqui. Você criou uma esfera aqui. Aqui dentro dessa esfera, você pode fazer a mudança de coordenada que você quiser, e isso é ortogonal ao teu espaço-tempo. Então significa que, se der uma briga lá dentro das três esferas, você, pelo espaço-tempo, não vai estar sabendo. Os caras se arranjam. Eu passo de uma coordenada para outra, de outra para outra, aqui embaixo eu não estou sabendo. Então a simetria está nesse sentido. Eu tenho total liberdade de mexer nas coordenadas das três esferas sem transformar as três esferas. Então eu coloquei um espaço-tempo com uma três esferas na minha cabeça, se eu mudar as coordenadas aqui, eu não estou sabendo. A esfera continua aberta. Então é esse que é o sentido. Então tem uma simetria local. Em cada ponto eu posso fazer isso. Então, se você tem uma simetria local, você espera que você tenha campos associados a essa simetria local. Mas não se local interno. Oi, simetria local interna. Nada do espaço-tempo. Não é isso. Não é a simetria do grupo de Lorentz, não. O grupo de Lorentz é global. Então, transformações gerais de coordenadas dentro da unidade. Não, eu sei que tem umas abstrações ali, mas assim, eu estou colocando para vocês, acho que nem isso não é tantíssimo importante, mas todo mundo sabe que o modelo de sigma não linear é importante. E às vezes não fica claro como é que o modelo de sigma não linear, ele já está contido na versão de Young-Mills. O que eu estou querendo mostrar para vocês, no fundo, com tudo isso, é que a teoria de Young-Mills é rica o suficiente para te dar também o modelo de sigma não linear. Você não precisa fazer o modelo de sigma não linear como uma outra coisa. Você pode até fazer, se você pegar o filme e fazer o que eu fiz, a gente faz fora de Young-Mills, mas eu estou mostrando que a teoria de Young-Mills ela tem espaço para acomodar o modelo de sigma não linear. No caso de spin, você estaria comprando o campo para o gerador. Isso. Que dá o spin. Isso. Então, quer dizer, aí você está fazendo interagir um campo com aquele campo, você está interagir o spin daquele campo. Aqui como é que faz isso? Aqui, na verdade, o campo aqui não tem spin. O objeto do modelo sigma é esse campo aqui, que é um escalar do ponto de vista do espaço-tempo. Quer dizer, o modelo sigma não linear é uma teoria de Young-Mills para objetos de spin zero. É isso que eu estou querendo dizer. Porque quando a gente fala, vamos criar uma teoria de Young-Mills, a gente fala, sempre está implícito que Young-Mills é spin 1. Então, vamos fazer uma teoria de Young-Mills. Então, eu faço uma teoria para spin 1 alta interação. Aí a pergunta agora, spin zero em alta interação. A gente sabe, spin zero em alta interação é a teoria Φ4. Mas o modelo Φ4 é um modelo muito restrito, porque eu não tenho uma simetria local. Φ4, né, a simetria tem uma ação muito limitada. A
A pergunta é, qual é a interação mais geral que eu posso fazer para espinho zero? É o modelo sigma não linear. Então, a teoria, e aí você fala, mas será que eu preciso fazer isso separadamente? Aí você pensa, não. A teoria de Young-Mills, ela foi moldada para descrever espinho 1, mas espinho 1 carrega espinho zero. Do momento que eu consigo criar uma teoria de Young-Mills para o espinho 1 é alta interação, que foi todo o nosso esforço até agora, o espinho zero, que é parceiro, ele fica vendo a festa do lado de fora. Está rolando uma bela festa aqui, o Young-Mills foi feito, FMI, derivada por variante, você criou toda uma cultura de Young-Mills para o espinho 1, e o miserável, o espinho zero, ficou só aqui do lado de fora vendo a festa. Aí agora ele também quer participar da festa. Você fala, será que eu posso entrar? Aí você penetra, será que eu posso entrar nessa festa? Aí você fala, pode. Faz o seguinte, cara, se arruma, pega o RMI-1, veste a tua fantasia e toda a gente na festa. Agora, ele está na festa, ele é de uma outra tribo. Ele é meio gótico dentro dessa festa aí. Ele é o setor de espinzelo, ele é o cara que pode trazer gosto, ele é todo trash. O espinho está dançando uma valsa, né? O espinho está lá dançando a valsa de Strauss e o espinzelo está no mal metal lá. Ele é o cara que é alternativo. Antropologia do espinho. Da Young-Mills. Desculpa aí, mas sexta-feira, essa hora, não dá para não ser. Fala, Dói, fala aí. Esse espinzelo, ele está acoplado com esse bebê fora. Isso. Esse bebê talvez está na álgebra do grupo. É só preço, por acaso. Estamos na volta lá do Strauss lá. O PIN1 está com o grupo SUN acoplado. Isso. Da volta da SUN. Isso. Tudo convencional. E esse espinzelo, para puxar alguém para bailar, dizer, esse é o bebê que está na volta do SUN. Na valsa, no rock. No rock vai ser E esse SON entra todo camuflado aí, cara. Foi um esforço danado para a gente botar ele para dentro da festa. Pelo menos não deu. Mas você, o grupo do fundo, conseguiu botar o espinzelo vindo do mesmo R que animava a valsa do espinho. Isso. Agora, depois, quando esse espinzelo que está aqui, ele pode ter uma relação com o espinzelo que também está junto com o espinho, né? É ele. É ele. Ele está aí, só que a simetria de Lorentz, ela bota os dois no mesmo multiplayer. Meio-meio. Meio-meio tem espinho 1, espinho 0. Aí você, com a ação de Young-Mills, quando você faz FMI, você isola um cara do outro. Quando você bota FMI, você fala, olha, só está entrando na festa do espinho. O espinho 0 foi barrado no bairro. Aí você fala, pô, esse cara vai ficar a vida inteira assistindo a festa? Aí você fala, ó, se mete aí com RDI, cria tua turma aí, veste a tua fantasia, tu é o espinho 0, que ficou assistindo a festa. Agora tu entra nessa festa. Também fica o santo de rei, esse santo te leva para a festa, tu está olhando. Também. E aí tem espinho 1 por aqui, espinho 0, começa a se ficar agora. O que vai acontecer? Aí vai acontecer uma série de coisas. Se a simetria for quebrada espontaneamente, o espinho 1 foi aceito publicamente na festa. Mas se a simetria não for quebrada espontaneamente, vai se criar um movimento lá dentro, o espinho 1 careta, vai chamar a polícia, vai botar um gate fixo e vai desacoplar essa coisa. Vão ser impostos para fora da festa por ação da polícia, que é o gate fixo. O gate fixo, ele apareceu, quando não tinha SP, ele aparece para dar uma vida para o espinzelo. Mas ele deixa o espinzelo. Mas ele faz o quê? Ele segura ele bota o espinzelo, mas não deixa o espinzelo dançar. Porque no fundo, o que ele faz? Ele joga o ghost. Ele fala, tu entra, mas ele bota o ghost. O ghost caça o espinzelo. O ghost vai ver, quando você quantiza. Eu estou falando sem ghost. Só o espinzelo. Então ele entrou. Ele entrou com a transformação de gate. Isso. O do grupo de Lorentz, ele transformação de gate e o espinzelo aqui. Daí, o espinzelo, ele não consegue dançar, não tem dinâmica. Isso. Daí você bota criação do modelo sigma.
Você está com gate fixo. Tá. Isso. Ele está lá com o escudo, mas está usando. Mais tarde. Certo. Daí você entra e diz, não, aquele ele pode te dar aí uma vida própria. Uma vida própria você pode usar isso. E você vai usar com o grupo SOM. Isso. Mas daí eu pergunto, e aquela dança que ele estava fazendo com o gate fixo? Certo. Então, aquela era com o grupo não é SOM. Se a simetria não for quebrada espontaneamente, se a simetria de gate ficar exata, como no caso da PCD, isso aqui não consegue ter vida própria. Você não consegue botar isso para frente. Isso aqui, você até colocaria assim, mas o gate fixing vai tomar conta disso. Aquele gate fixing que você coloca, automaticamente destrói isso, porque esse campo ele pode aparecer de duas formas. Ele pode entrar no gate fixing, ou ele pode entrar por aqui. Mas se você não quebrar a simetria espontaneamente, esse campo aqui não tem vida própria. Então, ele vai ser ghost. Agora, se a simetria é quebrada espontaneamente... Quebrar espontaneamente? Não, se você quebra a simetria espontaneamente, você bota um Higgs aqui, e o Higgs quebra a simetria espontaneamente, aí o ato de quebrar a simetria espontaneamente consegue dar a esse cara uma vida própria. Esses caras aqui são os bósons de Goldstone, mas eles se incorporam ao campo vetoriano. Então, eles entram na dança dos pinos, só que eles vão dar a parte longitudinal. E esse modelo sigma é que vai descrever essa dinâmica da parte longitudinal do espinho massivo agora. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, dentro de uma teoria de Young-Mills, potencialmente, eu tenho esse modelo sigma não linear. A questão é, ele passa ou não passa? Ele fica ou não fica? Ele só vai ter realmente vida própria se houver uma quebra espontânea dessa medida. Se não houver... Agora, claro, isso é para mostrar como modelo sigma. Se eu agora estou fora disso, eu falo, eu vou construir um modelo sigma fora de Young-Mills, vou construir um modelo sigma, um modelo A3, aquele modelo de φ1 ao quadrado, mais φ2 ao quadrado, mais φ3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, igual a φ2. Aí eu construo o meu modelo sigma. Eu descubro, claro, o mesmo Young-Mills. Só que aquele modelo sigma eu não construí a partir do puro gauge de Young-Mills. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que é um puro gauge de Young-Mills, ele é uma teoria para campos escalares, em alta interação. O puro gauge, ele te define uma teoria para campos escalares em alta interação. Agora, o que é isso? Que física isso pode ter, você que tem que procurar. Numa teoria de Young-Mills, quando você traz o puro gauge, ele só vai começar a ter sentido se a simetria for quebrada espontaneamente. Eu volto à segunda pergunta, a questão dos 15 anos. Eu vejo que tem dois 15 anos. Um de Young-Mills com gauge fixing e a outra do grupo R com o psi. Quer dizer, quem trouxe o psi foi o grupo. A pergunta é, digamos, se esses dois, apesar de eles estarem ligados com a simetria, se eles são duas coisas diferentes, são duas coisas que, digamos, ainda como você falou, depende do que você quer fazer, qual propriedade que quer tomar, mas por enquanto um se chama psi, é um escalar, e que vem do grupo. Isso é. Está lá dentro. Está aqui, está no puro gauge, verdade? Vamos botar assim. Ele aparece, a dinâmica dele pode sair daqui. Porque, claro, aqui, quando você faz isso aqui, a mi, R-1, que é a parte homogênea da transformação de Young-Mills, o psi está aqui. Mas aqui o psi não tem vida própria, ele simplesmente faz a transformação do ar. Mas agora aqui não. Isso aqui te dá algo que é proporcional ao psi-m. Então, esse termo aqui é que começa a te dar a chance desse objeto aqui ser propagado. A transformação de Young-Mills é isso aí. Mais isso aqui. Então, mais isso aí. Então, essa aí é uma transformação. Então, ali, dessa seguinte termo, tenta ter o psi. Isso. Agora, quando você fala em termos de álgebra, você tem a femininha A, que é A, etc, e tem um ômega que aparece. E aquele ômega você vai fixar pelo gauge fixo. E aquele gauge fixo, como assim diz esse termo, acaba dando uma vida com um outro longitudinal. O que eu gostaria de sempre falei. Eu tenho dois longitudinais
que pode ser ter o mesmo DNA, sei lá, mas são duas coisas diferentes, É isso o aí. mesmo DNA com a mesma simetria, ou eles são o mesmo longitudinal, essa raciocínio que eu... Na verdade, são o mesmo, só que a diferença é que esse objeto aqui, quando você escreve R, dmi, R-1, R, dmi, R-1 quadrados, isso te dá propagação para esse objeto. Quando você faz o gauge fixo, o que você faz quando você coloca o gauge fixo? Você faz isso, dmi, você pega o gauge fixo covariante, o gauge fixo de Lorentz, você coloca isso aqui. Então você está pegando a parte longitudinal desse amigo. Pegando, então, você está pegando o campo de gauge e pegando a parte longitudinal dele. Aqui, você está pegando algo que vem da simetria, da transformação, que se junta, claro, à parte longitudinal desse. Então, a parte longitudinal desse, ela persegue, mas esses dois objetos são separados. Quer dizer, uma coisa é a parte longitudinal do ar. A outra coisa é o R dmi, R-1. Quando você faz uma transformação de gauge, esse cara encontra esse. Mas se você deixa esse cara aqui solto, esse cara tem individualidade, ele é outra coisa. Então, ele... Agora, se a simetria não é quebrada espontaneamente, esse cara não vai servir para nada. Se a simetria é quebrada espontaneamente, esse cara é que vai se juntar com esse cara aqui, que vai formar o bóson depois, para formar o campo assim. Quando a gente fizer quebra espontânea da simetria no SO2, o 1 lá no curso de interações fundamentais, eu vou tentar chamar a atenção desse fato aí. Que aí a gente vai ver exatamente como é que isso aqui adquire vida na quebra espontânea da simetria. Eu acho que depois mais tarde você vai explicar o KDF por fora, né? Então você tem três longitudinais em cima. Pairando no ar. A questão é como que eles se coordenam, ou como a gente... Isso, tem essa confusão aí que tem que arrumar. Os americanos criam oportunidades, né? A questão é a questão importante é se a simetria é quebrada ou não. Isso é muito decisivo. Não basta ter a simetria, basta saber qual é o destino dessa simetria. Né? Eu digo, muito científica, é importante ver o que a simetria oferece. Isso, claro. Então, ela oferece três campos longitudinais. Por exemplo, do ar, desse aí, e do propaganda o Tadeu-Popó são os escalares comutâneos. Então, a simetria oferece os três campos. Agora, que física você tira Isso. Como é que você vai arrumar isso aí para saber se física que você vai fazer? É um pouco que nem equação, né? Se for ter uma solução imaginária, Isso. não, você vai escolher uma solução. Você vai escolher a solução adequada para o teu problema físico. Mas a simetria é sempre maior que a física, né? Pode te oferecer mais oportunidade do que você quer. Vai te dar mais espaço do que você quer. Tá bom? Então, deixa eu ver agora para onde que eu queria apontar um pouco. Então, nós vimos que temos. Então, nós conseguimos ver que um modelo de sigma não linear, independentemente da origem dele, ele tem uma simetria local e eu posso associar campos de gauge, né, de S ou N, a essa simetria desse modelo de sigma não linear. Deixa eu ver o que eu acho. Eu queria mais uma coisinha só para apontar para vocês. Sei que está meio pesado o negócio, meio um pouquinho confuso, mas essa informação eu não gostaria de deixar de dar, porque eu acho que é o momento oportuno. Né? Acho que valeria a pena começar, quer dizer, juntar. Aí o cara lembra, pensando um pouquinho sozinho, fazendo uma auto-reflexão, ele vai juntar as peças. Tá? Vocês vão juntar as peças. Então, a gente, deixa eu ver o que mais. Queria só chamar a atenção de uma coisa que é importante. Quando nós escrevemos isso aqui, ó, nós dissemos que isso aqui é um gauge fixo, é um puro gauge. Então, o F' desse objeto é zero. Se eu for construir o F' a partir desse objeto, quer dizer, pegar o dmi disso aqui, menos o dni disso aqui, pegar o comutador disso mesmo, a gente sabe que o F' disso aqui é zero. Essa é a condição. E, por outro lado, nós sabemos que esse objeto aqui, isso aqui, a gente pode ter essa forma, ele é um EM, tá? De Xi. Os geradores estão aqui, e o dmi do Xi. Então, se a gente quiser escrever esse objeto que está aqui dessa forma, por exemplo, vamos dizer que eu queira calcular, então isso aqui é esse objeto. Então vamos dizer que eu queira calcular o dmi
o FMI disso aqui. Tá? O exercício, a tarefa que eu deixei para vocês fazerem na aula passada foi escrever o DNI a partir disso. Só que é a mesma coisa, vai fazer isso aqui. DNI de R, DNI, R menos 1. Menos. DNI de R, DNI, R menos 1. Mais I, comutador de R, DNI, R menos 1, R, DNI, R menos 1. Isso aqui a gente tem isso aqui. Tá? Tira o G, porque se eu quisesse colocar 1 sobre IG aqui, aí eu colocaria o IG lá. Vamos deixar tudo assim. Eu estou puxando esse objeto, se eu compuser, pegar o DNI do ANI menos o DNI do AMI, mais em vezes do comutador de AMI com ANI, a gente está dizendo que isso aqui é zero. Então, se vocês desenvolverem dessa forma, é um exercício simples. Tá? Deriva isso, depois deriva isso, aqui, aí vê que um termo mata o outro, aí aqui a gente vai usar o comutador. Então a gente vai, quando for escrever isso aqui, dá para fazer uns truquezinhos e mostrar que tudo se cancela. Então isso aqui dá zero. Então não é o que a gente sabe. Isso aqui não dá F. Agora, se ao invés de fazer o cálculo assim, eu quisesse fazer o cálculo por aqui, eu digo que isso aqui, então, isso aqui é o meu amigo. Então eu estou dizendo que o meu amigo é R, DNI, R menos 1, em forma matricial. Mas agora eu posso escrever isso aqui em forma escalar. É a Filbin da variedade do grupo, da simetria, os geradores e os escalares, DNI e CR. Então suponhamos que eu tenha isso e que agora eu vou querer tirar o FMI disso. Eu vou fazer isso aqui. Então é esse cálculo que eu vou querer fazer. DNI de EMA GA GA e aqui DNI, né? DNI. Então isso aqui é o DNI do ANI menos o DNI do AMI. MA, GA, DNI, XM. DD para mim menos DD para mim. Mais I vezes, aí agora o comutador. Mas isso aqui é o único comutador que vai ter o GA com GD. Então eu vou colocar isso aqui. Mais MA, DNI. Opa, DNI. Perdão, isso aqui é o AMI. O ANI. Tá? É N. DNI. CN. E aí aqui o comutador de GA com GD. Tá? Claro que isso aqui é zero. Aquilo lá é zero, claro que isso aqui é zero. Então, isso aqui, fazendo esse cálculo aqui, isso aqui fica GA, isso aqui fica GA, isso aqui vai dar I vezes FADC GC. Aí depois vocês normalizam tudo a um gerador só. Então lá, a gente vai produzir. Ó. Quando eu tirar o DNI do EM, a gente vai imaginar sempre que aquilo é a derivada do EM e tal. Quando eu for aplicar esse objeto aqui nesse objeto, lembre-se que DNI, estou derivando em relação a xi, um objeto que depende de si. Então, aí o ideal aqui é fazer o seguinte: deriva isso aqui em relação a um certo xn. Então, isso aqui é a derivada do EMA de xi em relação ao xn, claro, a derivada do xn em relação a xi. Usa a regra da cadeia para transformar as derivadas em relação às coordenadas de si. Então, eu vou fazer, sempre que a derivada bater na Filbin, eu vou usar esse truque. Então, aqui vai acontecer isso. E aí, vocês vão ver que para essa equação fechar, para que isso aqui seja zero, vocês vão ver essa equação aqui. dn ENA menos dn ENA, deve aparecer mais, menos, sei lá, F A B C E N D E N C. Então,
aquele objeto é puro gauge e ele dá F mini igual a zero, ele no fundo me dá uma equação que a própria Filbin tem que satisfazer. Isso aqui é uma condição geométrica. Essa equação aqui se chama equação de Euler-Cartan. Nós vamos usar bastante as equações de Euler-Cartan para a gente ver a gravitação. Vamos usar a equação de Euler-Cartan para Filbin, para a conexão de espelho. Essa equação aqui, ela está me dizendo que esse objeto aqui, a Filbin da variedade do grupo, isso é uma condição tipo rotacional zero. Ó. dm é n menos dn é n, e aqui ó, é uma coisa antissimétrica, isso aqui é como se fosse um produto vetorial. Então a gente mostra que a Filbin, essa Filbin, ela também não é tão solta, ela tem que satisfazer a essa equação. Então, quer dizer, do ponto de vista, quer dizer, fisicamente, quando eu digo que o F mini é zero, ou seja, que esse objeto aqui, esse puro gauge, não dá F mini, então esse objeto aqui não dá campos elétricos nem magnéticos, isso é equivalente a dizer que a Filbin geométrica, a condição geométrica é essa. Isso aqui, dentro do grupo, significa a condição de F mini igual a zero. Então, se vocês dizem, eu tenho F mini não abeliano igual a zero, isso significa que esse F mini está associado a um grupo de Young-Mills. Esse grupo de Young-Mills tem uma variedade. Lá dentro dessa variedade, as Filbins satisfazem sempre essa equação. Então, essa equação aqui, ela é o equivalente do F mini igual a zero. Sempre que tiver F mini igual a zero, a gente está falando, é a visão geométrica que a gente tem. Lá dentro da variedade do grupo, é isso que está se passando. Então, essa equação aqui, pode também, como vocês fizerem formas diferenciais, né? Vai ver que muitas vezes nos livros essa equação aparece desse modo. Derivada exterior dá uma forma E, mais o edge igual a zero. Toda essa equação, ela, em formas diferenciais, adquire essa forma bem simplesinha aqui. Então, isso aqui é a derivada exterior da forma da Filbin. Então, forma de Filbin. Isso aqui é o produto, o edge, o produto tensorial de duas Filbin, dá duas formas, então isso é duas formas, tudo igual a zero. Então, essa equação aqui, que é essa equação aqui, ela está me descrevendo isso aqui, F mini igual a zero. Certo? Então, os campos, né, eles se organizam com as Filbins, né, as Filbins estão aqui, e essa condição geométrica, quer dizer, o tempo todo que você está dizendo que o F mini igual a zero, você está dizendo que aquela Filbin satisfaz aquela equação. Certo? Então, é uma outra forma de interpretar geometricamente a condição igual a zero. Eu já estou acabando por aqui. Então, mais ou menos, a gente agora pode tirar a dúvida, refletir um pouco, falar de coisas, né, fazer imagens metafóricas aí. Mas só para lembrar, quer dizer, todo o esforço de hoje foi mostrar para vocês que dentro de uma teoria de Young-Mills tem um modelo sigma. E dentro do modelo sigma eu reencontro uma outra teoria de Young-Mills, que é uma teoria SOM. Então, que não tinha nada a ver com a inicial. Né? Então, dentro do setor de full gauge, que me define um modelo sigma não linear, eu acabo encontrando que o modelo sigma não linear, ele tem um grupo de, ele tem, na verdade, invariâncias ou transformações gerais ordenadas dentro da variedade, e isso é uma simetria local, e isso está associado a um grupo de gauge SOM. Então, Young-Mills gera modelo sigma e o modelo sigma gera Young-Mills. Eu não vou fazer isso nesse curso, mas tem uma outra coisa interessante, que seria agora estudar as isometrias, né? Então, as isometrias, só para dar uma ideia rápida para vocês, o que é o vespertile? Pode falar agora, pode falar. Aqui é a equação de Paulo Capitano, e daí você tirou do F mini zero. Isso. Se você tivesse, no caso lá da equação F mini zero, Isso. se você tiver a maior capitana. Isso, teria uma maior capitana, exatamente. Quer dizer, a condição de curvatura zero, quer dizer, F mini igual a zero, uma teoria de Young-Mills, é a condição de curvatura zero. Então, a condição dentro, né, quando a gente for fazer gravitação, por exemplo, a gente
vai ver que a gente tem essa equação. A equação da curvatura é a derivada da conexão